Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar com você aqui, compartilhando os ensinos da Palavra de Deus. Durante alguns meses estivemos juntos estudando o livro de Provérbios. E hoje chegou o grande dia da gente terminar essa sequência e terminar de uma maneira muito agradecido a Deus, louvando ao Senhor por aquilo que descobrimos juntos e juntas como estudantes da Palavra de Deus. Eu espero que tenha feito bem para você, porque fez muito bem para mim mergulhar, fazer essa imersão no texto de Provérbios. Era um sonho antigo, desde quando eu cursava o seminário. E o meu desejo era fazer um estudo abrangente sobre o livro de Provérbios e conseguir colocar em prática esse intento. Já usei o livro de Provérbios em várias séries de mensagens, em vários estudos bíblicos que escrevi, mas nessa sequência eu me sinto realizado e quero agradecer a Deus pela sua companhia, porque isso só foi possível porque você estava aí junto comigo, acompanhando essa sequência. Hoje nós vamos terminar esta série de lições, a 21ª, de uma maneira curiosa. Nós vamos comparar o conteúdo de Provérbios com o conteúdo do Novo Testamento. Então, nós vamos atualizar Provérbios para nós cristãos. Vai ser uma experiência boa. Eu espero que você goste, que isso faça bem para você. Olha, gente, nós temos um material que já está pronto, ele está encerrado, não há nada a acrescentar mais, então você pode baixar em nosso blog, no blog da igreja ou no blog pessoal, no blog de filosofia, no blog Irênio Chaves. Os links estão aqui embaixo na descrição. Você vai lá na página de estudos bíblicos e você vai encontrar, dentre os muitos materiais que nós disponibilizamos ali, o estudo no livro de Provérbios. Você tem o link para a apostila e tem o link para as playlists no nosso canal no YouTube. Vai ser bom para a gente estudar a Bíblia junto e também a gente poder conhecer um pouco mais. E você vai poder guardar esse material na sua biblioteca virtual. Você já tem uma? Eu já tenho a minha biblioteca virtual. Já tem muitos livros que eu tenho conseguido através de amigos, através de aquisições. E a minha biblioteca virtual hoje está maior do que a minha biblioteca física. E eu agradeço muito por essa oportunidade de compartilhar com você esse texto de uma maneira que todos e todas possam ter acesso gratuito a um material que eu entendo, eu reputo ser de boa qualidade. Afinal, gente, eu estudei para isso. Eu me preparei para oferecer para você alguma coisa que vale a pena você ler nessa rede digital que nós nos encontramos. Muito bem, gente, sem mais demora, eu vou passar aqui para a nossa apresentação da nossa aula de hoje, porque o nosso conteúdo, como tem sido todas as aulas, nessas 21 jornadas, sempre tem sido muito extensos. Então, está aí a nossa apresentação e nós vamos tratar sobre esse assunto, encerrando os estudos no livro de Provérbios, Sabedoria para a Vida. O tema de hoje é Provérbios no Novo Testamento, a 21ª aula, que vai ser exatamente esse mergulho no Novo Testamento para a gente descobrir o que Provérbios influenciou o pensamento cristão. Até é uma pergunta que eu faço. Eu posso entender o livro de Provérbios como uma literatura que faz bem para o cristianismo, para a nossa fé cristã? Eu vou responder essa pergunta
e quero que você me acompanhe até o final. O texto que eu escolhi para a nossa meditação inicial, para essa reflexão inicial, encontra-se no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, verso 6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Se você estudou com atenção o livro de Provérbios junto comigo, você lembra que esse texto se refere a uma máxima de Provérbios. É um versículo que se encontra lá. Nós vamos encontrar esse conteúdo de Provérbios dentro do Novo Testamento em grande quantidade. Os autores do Novo Testamento foram grandemente influenciados pela literatura sapiencial, poética, judaica, herdeira da literatura hebraica. Então, nós sabemos que o Novo Testamento ele não está isolado, ele não ignora o Antigo Testamento, ele não aniquila o Antigo Testamento. Antes, ele se apropria mesmo de muitas sabedorias, de muitos ensinos, de muitas indicações que o texto do Antigo Testamento traz para a fé cristã. Afinal, o Antigo Testamento ele só pode ser compreendido melhor no sentido cristão a partir de uma leitura do Novo Testamento. E você só consegue entender o Novo Testamento se você fizer uma leitura atenta do Antigo Testamento. Então, eu acho que a gente tem aí um material bom para a gente discutir, para a gente debater. Espero que você nos acompanhe. Fique com a gente até o final. Aproveite para curtir essa transmissão. Aproveite para se inscrever no nosso canal e aproveite também para compartilhar essa aula com seus amigos, com seus familiares, com seus irmãos na fé. É só copiar o link e colocar lá na sua rede social. E eu agradeço a você por isso, porque você vai estar ajudando a gente a cumprir o nosso ministério e a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Bom, eu tenho para mim, gente, que quando você faz uma leitura mais profunda, mais atenta, mais especulativa das Escrituras, fica claro de que há uma certa unidade literária, há uma relação literária entre os textos do Antigo Testamento e os textos do Novo Testamento. Como também você vai encontrar nos ensinos de Jesus e nos relatos apostólicos muitas das informações que você encontra na chamada Bíblia hebraica, que é a Bíblia dos judeus. A Bíblia que conforme os judeus organizaram o seu cânon para poder ter a palavra de Deus como um livro sagrado. Então, essa realidade você logo percebe, logo salta aos olhos. Até mesmo quando não havia Novo Testamento, a igreja primitiva utilizava citações do Antigo Testamento para poder se referir à pessoa de Jesus. Embora essa Bíblia possa ser vista como formada por com blocos completos de ensinos, de textos, de formações, como, por exemplo, a gente tem o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, as profecias, são 5 profetas maiores, 12 profetas menores, os livros poéticos, incluindo o livro de Salmos, o livro de Jó e também o livro de Cânticos. Eu posso incluir nessa forma poética Provérbios e Eclesiastes, que, embora sejam classificados como literatura sapiencial, essa literatura ela está na forma poética. E quando você vai para o Novo Testamento, você continua encontrando grandes blocos de textos, como é o caso dos 4 evangelhos, as cartas apostólicas, enfim, a Bíblia é formada por esses grandes blocos.
E é possível você perceber um processo de recepção e de intertextualidade na história da produção literária, sobretudo do Novo Testamento. Olha, gente, esses conceitos de recepção e de intertextualidade são termos utilizados na ciência da interpretação bíblica. Quem estuda teologia e se dedica ao trabalho de interpretação bíblica, uma das áreas, uma das técnicas de abordagem é a análise do discurso e também na análise da recepção e das técnicas de intertextualidade. Elas ajudam a gente a entender o contexto, tanto o contexto da produção do texto lá no passado, quanto o contexto da aplicação do texto aos nossos dias atuais. Que é isso que a gente vai ver hoje na nossa aula. Como que o Novo Testamento recepcionou o Antigo Testamento. Como Jesus de Nazaré recepcionou os ensinos sapienciais. Como que nós encontramos essa intertextualidade entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o Antigo e os discursos de Jesus, especialmente no que diz respeito ao livro de Provérbios. O processo de transmissão dos textos do Antigo Testamento, no tempo do surgimento das primeiras comunidades cristãs e o surgimento dos primeiros escritos do Novo Testamento, se deu a partir da recepção desses textos e dessa intertextualidade entre Antigo e Novo Testamento. Se hoje temos um Novo Testamento que compõe a nossa Bíblia, é porque os primeiros autores fizeram essa recepção e fizeram também essa intertextualidade entre os textos do Antigo Testamento e a realidade vivida pelas primeiras comunidades cristãs. Então, nós vamos tentar aqui dividir a nossa aula em 4 momentos. O primeiro momento é sobre a recepção de Provérbios no Novo Testamento. O segundo momento será sobre a intertextualidade. O terceiro momento será sobre os discursos de Jesus. E o quarto momento sobre a literatura sapiencial e a sua contribuição para a fé cristã. Vamos fazer junto essa jornada? Então, vamos começar com a recepção de Provérbios no Novo Testamento. Bom, o modo como os autores do Novo Testamento recepcionaram o conteúdo e a mensagem de Provérbios pode ser verificado a partir de 3 elementos. Vamos ver quais são? E eu vou tentar mostrar aqui alguns cotejamentos de textos de Provérbios com textos do Novo Testamento. Então, vamos começar por Jesus. Jesus, ele usava provérbios, ele usava aforismos em seus ensinamentos, como, por exemplo, no Sermão do Monte, que refletiam a sabedoria prática encontrada no livro de Provérbios, e de formas muito semelhantes. Você vai encontrar, por exemplo, quando o provérbio diz assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, e o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E aí vem Jesus, ele foi leitor desse verso, e vem Jesus e diz: a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Olha que semelhança, que interessante entre um texto e outro. Jesus também, no Novo Testamento, é apresentado como a sabedoria encarnada, ou a encarnação da sabedoria. Essa sabedoria que lá em Provérbios foi personificada como uma mulher. E Jesus se apresenta como
essa sabedoria encarnada, como nós vemos nos capítulos de 1 a 9. Provérbios 8, 24 e 25 diz assim: nasci quando ainda não havia abismos, diz a sabedoria, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. E vem Jesus e disse, vem os apóstolos, né, falando sobre Jesus, mas para os que foram chamados, tanto como judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, diz o apóstolo Paulo. Eu estava ao seu lado, diz Provérbios, referindo-se à sabedoria, e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Naquela época, né? A humanidade dava alegria na criação. O apóstolo Paulo ensina sobre a criação. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Olha que bacana, não é? Que legal a gente saber que a palavra de Deus, ela continua trazendo para nós esse paralelo de que Jesus estava presente na criação do mundo. E lá no livro de Provérbios fala da sabedoria. Vamos encontrar também, além dos ensinos de Jesus, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, especialmente, integrar a ética de Provérbios em suas exortações sobre a vida diária. O ensino moral de Paulo e de Pedro é muito próximo ao ensino moral de Provérbios. Então, ela é uma sabedoria aplicada à vida diária, aplicada às relações interpessoais e também para a conduta moral, mostrando assim que os princípios de sabedoria do Antigo Testamento continuavam relevantes para a comunidade cristã. Era a moral que eles tinham para seguir, eram os preceitos que eles poderiam conhecer melhor, além dos ensinos de Jesus. Provérbios 22:8, por exemplo, diz assim: quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. O apóstolo Paulo aos Gálatas, no entanto, ele vai dizer algo semelhante. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Se semeou injustiça, vai colher maldade. É isso, você tem liberdade para plantar o que quiser, mas vai ter que colher somente aquilo que você plantar. Tá bom, gente? É a sabedoria divina de você ter a liberdade de plantar, mas o dever, o compromisso de colher o que você plantou. Vamos encontrar em Provérbios 14:21. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Isso é lá em Provérbios. Agora veja o que Paulo diz aos Coríntios. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. É agir com bondade, é fazer o bem, principalmente para os necessitados. Diz aí ainda em Provérbios 10:12, o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. 1 Pedro 4:8 repete literalmente esse verso. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados.
E em Provérbios 3,34 diz: ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro 5,5 diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É quase que literalmente o que está lá em Provérbios. Nós temos também a Epístola de Tiago, no Novo Testamento, que é ele tem uma característica muito peculiar e muito próxima da estrutura do livro de Provérbios. Então, a Epístola de Tiago, em particular, reflete o estilo e os temas de Provérbios, abordando uma grande quantidade de assuntos práticos da vida cristã, como o controle da língua, a importância da ação, não apenas da fé, e a perspectiva correta sobre riqueza e pobreza. Vale a pena você fazer um estudo em Tiago. Nós já fizemos em nossa igreja. Você encontra aqui embaixo, na nossa página de estudos bíblicos, os links para a apostila e para a playlist no YouTube das nossas videoaulas sobre a carta de Tiago. Vale a pena fazer um estudo. Foi muito proveitoso a gente estudar Tiago da maneira como estudamos. O livro de Tiago é chamado de Provérbios do Novo Testamento, devido à sua natureza prática e ao abundante uso de aforismos, como a gente chama. Tem um termo, eu não quis usar aqui não, mas é a estrutura parenética, o uso de parêneses, como dizem os teólogos mais especializados nessa área. Eu gosto da palavra aforismos porque ela lembra muito a forma de pensar. O pensamento ocidental foi construído dessa maneira e foi utilizado, então, esse mesmo recurso vindo da literatura do Oriente, não só a literatura hebraica, mas a gente viu aí a literatura egípcia, a literatura dos sumérios, também tinha essa mesma estrutura. Tiago enfatiza que a verdadeira sabedoria envolve viver de uma forma que agrada a Deus. Isso é ter sabedoria, transformando conhecimento em ação, em prática. Vamos ver alguns versículos? Provérbios diz: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Já Tiago vai dizer: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Provérbios diz: aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador, mas quem ao necessitado trata com bondade, louva a Deus. E Tiago diz: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Provérbios diz: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Tiago vem e diz para nós: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Tiago vai dizer para nós, se alguém se considera religioso, desculpa, eu acabei repetindo aqui, era um texto lá de Provérbios, está errado aqui, eu copiei errado lá da minha apostila, mas na apostila está certo. Ele concede graça maior, por isso diz a Escritura, é aquele mesmo texto que nós comparamos com 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. Agora, e a intertextualidade? Como que se dá? Bom, os autores do Novo Testamento consideravam Provérbios uma fonte inspirada de sabedoria prática para a vida de santidade, aplicando esses ensinos para orientar a conduta e a compreensão doutrinária, teológica da igreja primitiva,
Porque não existia Novo Testamento na igreja primitiva. Existia a Bíblia hebraica. E eles faziam muitas aproximações dos ensinos de Jesus com a literatura da Bíblia hebraica, o conteúdo da Bíblia hebraica. O emprego de provérbios no Novo Testamento foi feito a partir da versão grega conhecida como Septuaginta, ou a versão dos 70, que era uma tradução grega da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, ela inclusive foi confeccionada para atender essa demanda de que a civilização grega precisava ter esse conhecimento para ser posto lá na grande biblioteca de Alexandria. E a Septuaginta é uma dessas traduções, é essa tradução importante do hebraico para o grego. E os cristãos primitivos tinham acesso a essa tradução, a essa Bíblia chamada Septuaginta. Um exemplo significativo é a figura da sabedoria em Provérbios capítulo 8, que é aquela figura que relatamos como sendo retratada como uma senhora, uma mãe sábia, que serve como inspiração para o prólogo do Evangelho de João. Se você olhar direitinho como que João apresenta Jesus, ele apresenta como Logos. Logos é o que é? A palavra verbo, eu estou correndo o risco de dizer uma coisa aqui pela segunda vez. Ela é uma tradução que não é muito acertada. Ela foi feita lá pela versão da Vulgata Latina, mas ela não é a melhor palavra para descrever o que é logos. Aliás, no campo filosófico, a palavra logos não é traduzida. Então, onde aparece a palavra logos, ela é logo lembrada como um princípio orientador. Pode ser uma ideia, ou pode ser a sabedoria, ou pode ser um discurso, uma fala, algo que se diz sobre alguma coisa. Que é isso que João vai falar quando ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O Evangelho de João ressignifica o sentido da palavra sabedoria em hebraico, que é Hokmah, identificando-a com a pessoa de Jesus de Nazaré. João emprega a palavra grega logos, normalmente traduzida para o português como verbo, como expressão da encarnação da sabedoria divina, eterna e criadora. É isso que Jesus é, o Logos encarnado, ou a sabedoria encarnada, como referenciado a Provérbios, ou, de acordo com a tradução latina, o Verbo encarnado, como nós nos acostumamos a ouvir. Provérbios 8, 22 e 23 diz assim: o Senhor me criou, que é a sabedoria, como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. E João vem e diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, nos outros evangelhos e nos escritos de Paulo, o livro dos Provérbios é citado essencialmente na mesma perspectiva da literatura sapiencial hebraica. Então, aquilo que nós estudamos ao longo do nosso curso, você vai encontrar paralelos no Novo Testamento. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra, diz o Senhor Jesus em Mateus capítulo 5. E Provérbios lembra isso, não diga farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Isso é vingança. E Jesus ensina a oferecer a outra face. Provérbios 25, 21 diz:
se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Isso é Provérbios, hein? E se tiver sede, dele de beber. Lembrou algum ensino de Jesus aí? Lembrou sim, Mateus 5,44. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Provérbios 12:7 diz assim: os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. Lembrou alguma coisa que Jesus disse? Mateus 7, 24 e 27, que é aquela história da casa construída sobre a rocha. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato. Olha a palavra insensato de novo aí, não é? Que é muito comum em Provérbios. Que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Provérbios 24:12 diz assim: mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Olha que palavra, não é? Que palavra para lembrar que Deus é um Deus justo. Ele observa os nossos atos e retribui. Mateus 16:27 vem e diz: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Provérbios 3:7 diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. E Romanos 12:16 vem: tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Provérbios. Provérbios 25:6 e 7 diz: não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que lhe diga, sobe para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Lucas capítulo 14, de 8 a 11, um ensino de Jesus sobre como se comportar num banquete. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. Muito parecido com o ensino de Provérbios. Provérbios também diz lá em 25:22, 20:22, aliás, não diga eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você, sem vingança. Deixa Deus cuidar disso aí. Romanos 12:17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Provérbios 25:21 e 22 diz: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber,
Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Romanos 12, 20 diz, pelo contrário, citação de Provérbios, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Por meu intermédio, diz Provérbios, os reis governam e as autoridades exercem justiça. Romanos 13, 1 diz, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Provérbios 22, verso 9, diz assim, quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Segundo aos Coríntios 9, 7 diz, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Provérbios 29, 11 diz, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Tiago 1,19 diz para nós, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Provérbios 27, 1. Tiago nos ensina. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Provérbios 11:31 diz, se os justos recebem a punição que merecem na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. 1 Pedro 4,18 nos diz, e se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador. Veja que é uma riqueza, não é? Isso eu fiz um apanhado de 12 passagens do Novo Testamento que tem inserções do livro de Provérbios, às vezes até citações literais. Agora, eu queria fazer um levantamento que acho que vai ser interessante. A gente já falou sobre isso na nossa aula de hoje, e eu quero concluir sobre essas formas literárias sapienciais que estão presentes nos ensinos de Jesus. Vamos ver algumas coisas? Os ensinos e discursos de Jesus possuem várias características com a literatura sapiencial hebraica. O modo como Jesus apresentou o sermão, através do uso de ditos, parábolas, máximas, e o propósito desse uso era transmitir conhecimentos de moral e de sabedoria prática para a vida diária dos seus discípulos, dos seus ouvintes, das pessoas que viveram no seu tempo. Jesus foi reconhecido como um mestre extraordinário que falava com autoridade e sabedoria. O próprio Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5 a 17, e seu equivalente, Sermão da Planície, que está lá em Lucas, possuem a mesma estrutura literária de Provérbios. Então, você vai encontrar em Mateus capítulo 13, verso 54, a seguinte afirmação: chegando à sua cidade, Jesus começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? E no encerramento do Sermão do Monte, as pessoas disseram, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei.
Então, os ensinos e discursos de Jesus desenvolveram temáticas muito parecidas com aquelas que nós estudamos aqui no livro de Provérbios. Há uma aproximação muito grande entre o ensino de Jesus, o ensino moral principalmente, e a literatura sapiencial do Antigo Testamento, mas com um acréscimo. Enquanto a literatura sapiencial lidava com a formação de uma sociedade justa, onde as pessoas são tratadas com dignidade, com direitos, nós vamos encontrar Jesus falando sobre a realidade e a vida no reino de Deus, que é um fator importantíssimo para o ensino do Novo Testamento. Alguns exemplos de provérbios de Jesus, eu anotei alguns. É um provérbio, na verdade. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Provérbio típico de Jesus, criado por Jesus. E então lhe disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. É uma estrutura proverbial. Além disso, nós vamos encontrar o livro de Provérbios trazendo ensinos para a vida cristã. Daí vem essa pergunta que eu quero fazer para a gente acrescentar à nossa aula de hoje. O livro de Provérbios pode ser considerado uma literatura cristã? Bom, vai depender do que você vai dizer agora. Eu acho que sim, não porque ele seja criado pelo cristianismo, mas porque o cristianismo se apropriou de muitas bases morais dessa literatura de Provérbios. A igreja cristã primitiva adotou o cânon do Antigo Testamento de acordo com a Bíblia hebraica, incluindo Provérbios, desde o início. Era a Bíblia da igreja, era a Bíblia hebraica. Desde cedo, a teologia afirma que para compreender o Novo Testamento é preciso conhecer o Antigo Testamento, assim como o Antigo Testamento aponta para o Novo como realização histórica da missão de Deus no mundo. E isso é muito importante. Nós não podemos tirar da Bíblia o Antigo Testamento. Nós precisamos dele para entender o Novo Testamento. Para os cristãos, o livro de Provérbios é como um manual divino para a vida. Ele serve como esse guia que a gente precisa para saber o que fazer, oferecendo orientação moral, espiritual, ética, que se alinha com os princípios da vida cristã. Não são diferentes, não são antagônicos, não contrariam, embora você possa dizer, mas judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra. Os ensinos sapienciais são muito próximos e muito semelhantes, tanto no judaísmo, na fé hebraica, quanto no cristianismo. Inúmeros livros e estudos cristãos modernos utilizam provérbios como base para o aconselhamento sobre trabalho, sobre família, sobre finanças, sobre fé, sobre bom senso, sobre justiça, sobre economia, tantas coisas que a gente... sobre família, educação dos filhos, todos esses temas que nós falamos durante este ano. Embora a origem da literatura sapiencial hebraica seja essencialmente ligada à cultura da época, à cultura hebraica, e à própria formação do judaísmo, os ensinos de sabedoria prática de Provérbios estão em sintonia com os fundamentos da fé cristã. Para a gente lembrar bem disso, né? Então, o próprio Jesus, que é a sabedoria encarnada, funciona como uma chave hermenêutica para o conhecimento da revelação de Deus, inclusive no texto de Provérbios.
O apóstolo Paulo dizia: nele estão escondidos, nele Jesus, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Acho que nós chegamos ao momento que a gente pode agora aplicar estes ensinos do que vimos até aqui na nossa vida diária. Eu anotei um texto para a gente pensar nisso. É o último parágrafo de aplicação prática do estudo bíblico na nossa vida, do estudo de Provérbios. Veja bem, o estudo do livro de Provérbios não esgota a riqueza da sabedoria e do conhecimento que ele contém. Nem mesmo toda a Escritura é capaz de suprir de forma completa a nossa necessidade de conhecer mais a Deus, de ter sabedoria, de saber fazer a vontade de Deus. É preciso buscar constantemente para se saber mais sobre Deus e sua vontade. Ao final dessa série de estudos, descobrimos que apenas demos um passo a mais. A jornada de conhecer Deus apenas começou. Você concorda comigo quanto a isso? Eu acho que a gente tem aí uma jornada de vida pela frente. As indicações estão aí. Guarde essa apostila, guarde essas videoaulas. Podem retomar quando quiserem, é gratuito. Você pode rever, pode atualizar-se. É tudo para o bem daqueles que querem crescer na presença de Deus. Vou deixar o último versículo para a gente meditar. Provérbios 2, versos 3 a 5. Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Amém? Clama por sabedoria. Se você fizer isso, é porque você entendeu o quanto é importante conhecer a Deus. Bom, gente, nós vamos nesta hora encerrar essa aula e quero convidar você para orar junto comigo. Fizemos isso muitas vezes durante esse curso, não é mesmo? 21 vezes para ser mais preciso. E eu quero convidar você a fazer isso mais uma vez, pedir a Deus sabedoria, que o ensino dele seja uma realidade na nossa vida. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta manhã de estudo da tua palavra. Muito obrigado pela maneira como o Senhor falou ao nosso coração durante todo esse curso. E que o Senhor aplique na nossa vida, pelo teu Espírito, tudo aquilo que o Senhor nos mostrou como ensinos para um viver feliz, saudável, que te agrada neste mundo em que nós vivemos. Dá-nos a tua bênção e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua companhia durante esses dias aqui. Para mim foi uma honra, né, compartilhar com você. Bom, nós terminamos o estudo do livro de Provérbios, mas não vamos parar. Vamos ter um tempo de férias e, como na escola bíblica dominical de nossa antiga igreja, aquela antiga escola dominical, a escola dominical nunca tinha férias. Lembra disso? Você teve mais tempo na vida cristã. A escola bíblica dominical nunca tinha férias. E nós também não vamos ter. Nós vamos ter um estudo de férias. Então, no próximo domingo, primeiro domingo de janeiro, e durante todo o mês de janeiro, nós vamos estudar um tema doutrinário. É sobre o Espírito Santo. Vamos estudar o Espírito Santo de acordo com as Escrituras. Vai ser uma aventura muito boa, eu sei que você vai gostar. Eu vou rever alguns materiais que eu já escrevi há muitos anos e vou atualizá-los, vou recuperá-los
para que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento. Então, não deixe escapar esta oportunidade. A partir do próximo domingo, vamos estudar sobre o Espírito Santo segundo as Escrituras. Olha bem, gente, não é segundo a teologia batista, não é segundo a teologia contemporânea, não é segundo a teologia pentecostal, não é segundo o calvinismo, não é segundo o arminianismo. Não vou fazer isso com você. Eu vou na Bíblia e convido você a fazer isso junto comigo. Vamos explorar a palavra de Deus e saber o que a Bíblia nos diz sobre o Espírito Santo. Esse grande desconhecido, a terceira pessoa da Trindade, mas tão desconhecido da gente. Conto com você. Espero você até na nosso próximo curso. Será um mês de duração durante todo o mês de janeiro. Bom, eu também quero convidar você para logo mais participar da transmissão da mensagem da nossa igreja na celebração das 18h30. Será a última mensagem deste ano em nossa igreja. Será uma transmissão para que os nossos irmãos e irmãs possam fazer a sua reunião em casa. Nosso domingo de hoje é um domingo virtual, um domingo da atividade virtual. Então, a mensagem será transmitida às 18h30, estará em nossos canais. Você pode acessar e assistir. Aproveite para se reunir junto com a família, fazer aquele momento de oração, porque é uma mensagem de encerramento de ano. Aquela palavra que faz a gente rever alguns conceitos. Mas também é uma mensagem que vai estar dentro, é como se fosse um anexo da nossa série de mensagens sobre o amor, vivendo em amor no mundo. A nossa campanha de 40 dias, ela acabou, mas o tema do amor não acabou. Ele está em alta em nossa igreja e vamos fazer esta mensagem encerrando toda essa sequência de temas que nós desenvolvemos sobre o amor e falando sobre isso na nossa preparação para o encerramento do ano de 2025. Você é meu convidado e eu espero você lá logo mais às 18h30. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um bom domingo na presença do Senhor.